trabalho de moralização, evangelização e evolução. Assim, em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 19 de outubro do ano 2015, pela graça de Deus. Amém. Bata baixinho o Vivaldi, Amilcar, ou Mozart. Nós estamos entrando no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Vocês verificaram comigo a grande dificuldade neste capítulo, porque ele coloca e nos confronta diretamente com a ação dos espíritos. Até então nós estudamos muitas coisas, e particularmente estudamos os espíritos em si mesmos, sobre a percepção deles, sobre a reencarnação, sobre a emancipação da alma. Estudamos muita coisa sobre os espíritos. Mas nesse momento nós damos um salto sobre esse divisor de águas, que é a intervenção deles, aonde? Aqui no mundo. Quando eu fui trabalhar essa aula, eu senti muita dificuldade, e é mais do que óbvio, porque eles estão intervindo de uma forma ininterrupta. Eles não querem ser descobertos, eles querem se manter como estão, criando cismas, dissensões, mantendo as pessoas na ignorância. Eles não querem que vocês, ou que eu, tenhamos luz. Eles querem manter a gente dentro de um fanatismo, dentro de regras, rituais, cultos exteriores, normas, que nada tem a ver com o que Jesus nos ensinou, e muito menos ainda com o que Kardec propôs. Então eu senti muita dificuldade, muita resistência, mas a aula saiu, e portanto nós vamos dar início. Condição que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente estão à vossa volta. Cada um só vê aquilo que lhe interessa. Não se ocupam com o que não lhe afeta. Ou seja, há um grupamento de espíritos que ainda permanece ligado à Terra, seja fisicamente a nós, aqui embaixo, seja através de um plano espiritual muito próximo da Terra, em que a influenciação da Terra sobre eles e deles sobre nós é muito forte. Esses espíritos, eles não podem ver tudo, no sentido genérico. Eles podem ver o que lhes afeta, ou seja, o que é interesse deles, ou que é da possibilidade deles. A capacidade que os espíritos têm de ver nossos pensamentos assenta-se no meio ambiente espiritual, no mundo, no fluido espiritual, que nada mais é que a energia condensada formando a matéria espiritual. Allan Kardec chama essa energia de fluido espiritual,
que hoje na física é energia. Cada pensamento por nós emitido é forma de energia. Cada pensamento tem um pulso energético. Energia esta que irá impressionar a matéria espiritual, formando imagens, sons, luzes e outros atributos físicos. E, por consequência, na dependência do grau de evolução do espírito, ele encontra-se mais ou menos apto a visualizar as imagens criadas por nossos pensamentos. Essa função que nós temos chama-se ideoplastia. Está muito bem descrito por André Luiz, muito bem em alguns livros dele. Ideo é ideia e plastos, forma. A ideia que se forma, a ideia que ganha uma imagem. E no meio ambiente espiritual, isso aí realmente pensou, às vezes o pensamento, então, impressiona aquele meio ambiente e forma a imagem dos nossos pensamentos. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos, por mais secretos que sejam. Isso aí, secreto ou não, é uma energia, o pensamento. Frequentemente tomam conhecimento até do pensamento que vós gostarias de ocultar para si mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Está claro isso? Isso vai depender também do espírito. Então, nós estamos estabelecendo um novo canal de comunicação através desse conhecimento, que é a capacidade que nós temos de pensar, da nossa energia ideativa, chocar-se contra o fluido ou a energia espiritual e ali formar uma imagem. E o espírito vendo aquela imagem, sabe exatamente o que nós pensamos, sem palavras, sem precisar verbalizar. É lógico que esse conhecimento vai nos mobilizar muito, e também a eles, porque a partir desse conhecimento, nós temos um outro padrão de atitude em relação às nossas ideias. Isso aí é uma função, eu diria, física, psicofísica espiritual. Ela faz parte da física espiritual, da natureza dos espíritos. Enfim, e do mundo espiritual. Dessa forma, seria mais fácil ocultar-se de uma pessoa viva qualquer coisa que dela esconder após a sua morte? Claro. É muito mais fácil aquele pensamento que achais o mais escondido ter ao seu lado uma multidão de espíritos a lhe observar e dele tomar conhecimento. Nós não temos esse poder de visualizar a mente do próximo, mas os espíritos e nós como espíritos temos esse poder. Vocês depois têm que pensar muito nas consequências que estão advindo desse tipo de ensinamento. Para todos, para mim, para vocês. Ajuda aqui, Carola. Obrigado. Então, nós temos que pensar com muita seriedade. Por quê? Porque brinca-se de espiritismo. Fazem-se sessões, às vezes, que é uma brincadeira de fatos. Desconhece que dentro da sessão existe o meio ambiente espiritual interagindo. Está claro, Glorinha? Então, nós temos que saber como nos conduzir, saber que tipo de atividade espírita é essa, saber se é uma desobsessão, ela tem que ser trabalhada em lugar fechado, né? Com médios capacitados, aptos, né? Para serem meios de doutrinação dos espíritos.
porque as energias são pesadas, pesadíssimas. Por isso que a Terra está nessa convulsão também, porque não é só o homem encarnado que atua, porque o homem encarnado é um médium, sobre ele atuam também as forças lá de cima. Então, claro que o indivíduo desencarnando, ele vai descobrir o que ele não sabia em vida. Que pensam os espíritos que estão ao nosso derredor e nos observam? Isso vai depender do nível evolutivo do espírito. Os levianos riem das pequenas pegadinhas que nos pregam e zombam da nossa impaciência, da vossa paciência. Esses são os trágicos, né? Que são chamados também, que fazem pequenas travessuras, né? Os espíritos sérios, obviamente, lamentam o que nós fazemos de errado e tentam nos ajudar. Depende do espírito, como aqui na Terra, não é? Às vezes o sujeito debocha, o sujeito está passando mal, ele está rindo, que o sujeito está passando mal. Está com dor, e está rindo. Mas o médico não vai rir que ele esteja passando mal. Como na Terra entre os homens, os espíritos não são diferentes. Já que são almas desencarnadas, têm os mesmos pensamentos, sentimentos, simpatias ou antipatias quando se encontravam na Terra. Está claro? Então, o espírito desencarnado, quer dizer, a alma, que foi um dia espírito, quando o indivíduo desencarna, esse espírito aqui, ele não é diferente quando estava aqui na Terra, no mundo espiritual. Ele continua com as mesmas tendências, com o mesmo caráter, com os mesmos sentimentos, com o mesmo juízo de valor moral, enfim, com o mesmo comportamento. Não é o fato dele ser espírito que ele vai ganhar uma potência nova nas suas atitudes. Ele vai ganhar aqui, que é um bom meio para ele ganhar. E vai ganhar lá depois que também aprendeu outras tantas coisas. Mas o teste, a prova, o Enem dele é sempre aqui embaixo, não é lá em cima não. Lá em cima é apenas um repositório de um estadiamento temporário. Fica ali a nível temporário, depois volta para cá, até ele cumprir todos os seus requisitos, todos os seus créditos. Aí depois ele sai, não precisa mais voltar. Bom, vamos continuar. E assim mesmo se dá com seus julgamentos e observações. A explicação do que foi descrito pelos espíritos comunicantes pode ser sintetizada em trechos constantes do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, capítulo 14, os fluidos, que é a energia. Então, a gente foi pegar como isso se processa, porque aqui o espírito comunicante não diz, mas na Gênese é dito. Gênese espiritual da transmissão e leitura do pensamento. Está lá, capítulo 14. Não com esse título que eu dei. Lá está como fotografia do pensamento. Os fluidos e energias espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, que o fluido cósmico universal se desdobra em N formas de energias, elétrica, magnética, ultravioleta, térmica, acústica, seja o que for, atômica, e também no mundo espiritual, em energias do mundo espiritual. Então, esse fluido é um desdobramento do fluido mãe, que é a criação de Deus, que é o fluido cósmico universal. Está claro? São, bem a dizer, a atmosfera dos seres espirituais.
o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam. Aqui, o fluido espiritual. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição dos espíritos, mas que escapa aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária, da luz comum. Finalmente, o veículo do pensamento, aqui. Transmissão do pensamento, como o ar o é do som, porque o som se transmite pela vibração das moléculas do ar. E o fluido espiritual, impressionável, ele vai se transformar, então, no pensamento, na condução do pensamento no mundo espiritual. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Porque com o pensamento eles formam a imagem, e com a vontade mais poderosa ele dá uma maior consistência e durabilidade a essa imagem. Imagem lá de cima. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos lá, tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Tem que cortar esse S. Muda-lhes a propriedade como um químico, muda dos gases e de outros corpos, combinando-os segundo certa lei. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Está claro, Paulão? Então, lá em cima, né, eles vão criar as coisas. Então, o que é o nosso lar? O nosso lar é uma criação de espíritos. Ideoplastia. Mas de que tipo de espírito? Espíritos bem superiores aos que estão lá. Porque eles atuaram de uma forma muito firme para construir uma cidade, construíram. Mentalmente jogando energia no fluido espiritual. Mas é uma cidade virtual. Mas para quem desencarna, parece ser real. Porque tem que fazer essa transição. Não adianta ele chegar e de repente não ver um hospital, não ver uma leia, não ver uma fonte, não ver uma árvore. Tem que transitar para a cabeça dele, a mente se adaptar. Transição. Bom, é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. Quer dizer, o sujeito quer. Outras são produtos de um pensamento inconsciente. Às vezes, o próprio pensamento consciente também gera isso. Gera essa imagem. Basta que o espírito pense em alguma coisa para que essa se produza com bastante, como basta que modele uma área, que é uma peça, né, de canto, para uma só voz, para que esta repercuta na atmosfera. Então, a criação aqui é um ato mental. Enquanto na Terra a criação é um ato mental, através do Criador, mas consolidada pela matéria. Alguém pensou nessa mesa, desenhou essa mesa, não é? Numa prancheta, especificou o material dela, pediu para o carpinteiro cortá-la, montá-la e outro invernizá-la e ficou. Então, aqui na Terra, o ato mental é criador apenas, mas não materializa.
Mas no mundo espiritual, o ato mental cria e materializa. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Interessante. Quando ele não está preparado para desencarnar, ele ainda pensa nas coisas do dia a dia na terra que ele passou. Um avarento manuseará ouro. Ele mentalizou o ouro e se formou o ouro. Um militar trará suas armas e seu uniforme. Um fumante, o seu cachimbo. Um lavrador, a sua charrua e seus bois. Uma mulher velha, a sua roca. Para o espírito, que é também ele, fluídico, claro que é um perispírito, é fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material. Para o homem vivo, mas pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Quer dizer, isso aqui, a parte fluídica para nós é muito pouco sensível, não é? Mas para eles é a realidade deles. Então, como nós vimos, houve a materialização do espírito tal e tal, que se apresentou com a veste tal e tal. Tranquilo. Provavelmente ele está se achando ainda com aquela veste. O que você está achando, Graça? É isso. É isso. Ou quer ser identificado também. Não é? Ele vai com a forma mais recente que ele teve no mundo. Mas se ele for evoluído, ele pode mentalizar outra coisa. Pode mentalizar até se tornar uma luz. Se for evoluído. Senão ele está preso a essas ideias ainda do mundo físico. Quer dizer, os espíritos que chegam ao mundo físico ainda são espíritos muito ligados à Terra. Não são espíritos assim que já se desligaram da Terra. Porque é um momento que ele vê que ele pode seguir um outro caminho. Mas está ainda preso, de alguma forma, à Terra. Muito bem. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Nós estamos vendo essa analogia. O som vibrando as moléculas do ar, o pensamento vibrando as moléculas do fluido espiritual. Ele nos traz o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e vibrações de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. Quer dizer, o fluido é todo vibrátil e há de tudo nele. Há mais, criando imagens fluídicas, esse que é o problema da nossa aula hoje, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico. Quer dizer, o pensamento dele vai condensar a energia perispiritual. Como num espelho. Toma nele o corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Então, é o pensamento do espírito que forma o perispírito. Estamos chegando lá, em algum lugar? Pois é. É o pensamento. Como? O perispírito é fruto do pensamento do espírito. Não, ele está no mundo espiritual, ali ele condensa os fluidos do espírito. Ele não precisa se ligar à matéria. Às vezes ele não vai encarnar, mas ele está lá. Ele tem que ter um corpo de interação com o meio que ele está vivendo. Seu meio espiritual, o perispírito dele, materializado dentro das condições perispirituais, habilitam ele para viver naquele meio.
Porque o meio que a gente vive dá as condições nossas de vida. Os peixes vivem numa condição de vida, em função da fisiologia deles, debaixo d'água. Os pássaros vivem outra. O meio vai dar nossas funções de relacionamento e de vida. Então, o espírito mentaliza, forma um corpo energético, apenas fluídico também, não é algo estável. Acho que eu estou destruindo muita coisa hoje, mas não sou eu, é a doutrina. Se vocês estão ficando surpresos com a simplificação das coisas, coloque a surpresa e a simplificação na própria doutrina. Bom, tem um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, queria matar essa pessoa, mas ele mandou o pensamento, Valtinho. Seu corpo fluídico, quer dizer, o perispírito, é posto em ação pelo pensamento, e reproduz todos os matizes desse último. Então ele mentaliza e o indivíduo vê a energia do perispírito formar uma ação que ele está cometendo. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro tal qual se desenrola no espírito. O racionalismo cristão tem um livro muito bom, eu ia tirar dele, mas não deu tempo, sobre isso. O sujeito pensando uma coisa e o perispírito dele criando uma imagem dele fazendo aquela coisa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler na outra alma como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato e que lhe será a consequência, mas não pode determinar um instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque as circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando dos videntes. Estou falando das médios que leem a mão, borra de café, escolhe um objeto lá, dos videntes, né? Que às vezes vem aquela cena e o sujeito está do lado de cá, o médium está do lado de lá, querendo adivinhar as coisas, o médium vê aquilo e diz que aquilo é assim, assim, é que aquilo vai acontecer. Mas para acontecer, isso tem que formar um percurso, baseado na lei da causa e efeito, baseada na vontade do indivíduo, que é o consulente, baseado em fatores externos. Isso não é assim. Por isso que ele diz que eles têm acesso a uma situação presente nossa e momentânea. E, à luz disso, eles tentam prever um futuro. Mas não é assim sempre. É igual você dirigir um avião. Você vai saber que lá na frente tem uma turbulência. Mas se entrar naquele momento uma segunda turbulência, você vai ver, mas não vai poder evitar sair dela. Mas vai ver, mas não vai sair. Então as coisas também não são assim, determinadas. Elas oscilam em função dos nossos pensamentos, da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa situação, em relação à lei da causa e efeito, enfim, há muitos componentes, muitos fatores nessa equação. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus. Quando eu frequentava o Banda, a gente dizia assim: filho, quando quer consultar o caboclo,
é para saber de negócio. Isso era padrão. E FIA, quando consulta o caboclo, é para saber se marido está, perna de calça está, né? Não é marido, é perna de calça na linguagem dos caboclos. Perna de calça está traindo, não é? Não é? Rabo de saia e perna de calça, assim que a gente chamava lá. Então, na realidade, pode ver, mas vê aquele momento. E dali para frente não vai ver. Então, esse gráfico aqui, vamos subir? Mais um pouquinho? Tá bom. Mais um pouco. Esse aqui, esse valeu a aula para mim, porque deu trabalho fazer. Não fui eu que fiz, eu criei. Não é? Ali temos o perispírito do indivíduo. Ele está mandando um pensamento, né, Glorinha? A energia está impregnando ali, faltou o fluido espiritual, ali faltou eu colocar ali, eu vou colocar, vou fazer essa imagem, e ele quer andar e correr, o pensamento dele. Então, esse fluido espiritual, ele está aqui. Cria a imagem dele andando ou correndo. Está claro? Agora, ele próprio, mas formando ali no fluido espiritual que se agrega e forma ele. Ele está aqui, o pensamento dele formou isso. Então, o espírito faz a leitura desse indivíduo aqui pela imagem e diz, e vê que a imagem dele, ele é correndo e andando, firme. Então, ele não precisa ler, não precisa ouvir, basta ele ver. E ele viu isso. Então, a leitura dos espíritos, dos pensamentos, a leitura dos espíritos, dos pensamentos do encarnado é feita pela visão da imagem criada no meio ambiente espiritual, criação energética, está com eu aqui, espiritual ou fluídica espiritual. Tanto faz, qualquer fluido espiritual. Quer dizer, o espírito, ele também, o encarnado também cria essa imagem. Aí faz a leitura. Alguém está com dúvida? Não. Do encarnado, mas ali está incompleto, mas dos outros espíritos também. Porque eles se comunicam via telepatia, dependendo do grau. Mas ainda tem palavra lá, não são pouquissimamente evoluídos. Está claro isso? Qual é a consequência dessa? A primeira consequência é uma crítica à vidência. Quer dizer, a vidência, ela tem que passar por uma série de crivos. Não é assim. Porque o vidente pode ver isso. Mas isso não é isso. E isso não é o encarnado. São três coisas diferentes. O vidente pode ver a tal da forma pensamento. Vocês já ouviram falar? Forma pensamento? Não, é o pensamento que ele criou a forma. E se ele dá muita vontade nela, ela fica muito consistente e fica duradoura. Mesmo que ele não ative ela, ela continua. Aquela forma, independente dele. São as formas, pensamentos que estão no mundo astral. Não são seres vivos, são criações. Não são espíritos, melhor dizendo. Então pode ver a forma pensamento. E achar que aquela forma pensamento é Nossa Senhora, é um ser sublime, porque em geral eles veem coisas sublimes, né? Eles não veem coisas poucas, né? Enfim, aí vai por aí. Vai andando, vai andando. Isso aqui tem que melhorar, mas é isso aqui. Ele pensou, ativou o fluido espiritual mostrou ele correndo, o espírito então fez a leitura dele correndo,
e entendeu que ele está pensando exatamente isso. Bem, agora é o outro item. Influências ocultas dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Aí já foi o grande problema da aula. Até aqui eu andei. Mas quando eu fui falar disso, bati forte nos obsessores. Não só meus, mas de todos. Ou do todo o sistema que a gente vive. Comecei a devassar essa circunstância. Isso foi árido, porque eu tive que lutar contra uma resistência ao meu trabalho. Quer dizer, eles agem sobre nós, eles nos influenciam. Poxa, que surpresa, eu pensei que eu tivesse o livre-arbítrio. Até que ponto eles podem nos influenciar? Não é, Demétrio? Não é? Muito mais do que nós podemos imaginar, disse a Carol. Então a coisa não é tão simples assim. Não é baixar um santo e resolver a questão. Quem dera que baixando o santo resolvesse a questão. Quem dera que incorporasse um espírito, a doutrina dele resolvesse a questão. Porque o santo deixou de baixar, acabou, voltou lá para cima, o espírito saiu e o indivíduo continua com o mesmo pensamento. Então eu boto o chapéu dos meus ancestrais judeu, o pai Abraão. Pronto. A coisa não é simples. Muito difícil. Como é que eu vou entrar numa sala e dizer, você faz isso, você faz aquilo, você faz isso? Como é que eu vou? Qual é o meu poder? Valtinho? Cada um tem a sua natureza, cada um acha o que acha, aí junto dele tem os espíritos ali trabalhando com ele, ou atuando ele. Está difícil, Valtinho. Se não partir de mim, daqui de dentro do meu espírito, nada é feito. Agora, na terra, no trabalho, você é o chefe, o outro é subordinado, você manda fazer, se não fazer, você desliga ele, aí ele tem que seguir. Se é o militar, o outro é o subordinado, você manda ele fazer, senão, Jupi, dá cadeia. Está dormindo? Não é possível. Então, da cadeia. Se você lá na aeronáutica não fizesse a coisa, o que teu superior mandava? Preso. Como é o nome disso? Da cadeia. Então, a coisa é diferente. Nós não somos onipotentes. Quem me dera que eu tivesse capacidade de convencimento. Eu não tenho, é mentira. Eu posso passar, posso informar, mas mudar só se o sujeito mudar por dentro. O resto, o sujeito vai bater de frente, bater de lado, bater por dentro, mas não vai ficar a mesma coisa, vai só... Os espíritos... Igual o meu cachorro. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Essa pergunta é boa. Muito mais que imaginais. Muito frequentemente são eles que vos dirigem. Eu não sei se chega a esse ponto, mas eles influenciam pesadamente. Por isso que tem... amigo, isso aqui está quente, cara. Vê se melhora aqui, que o pessoal está sentindo calor. Essa afirmativa, eles vos dirigem, nada tem de surpreendente, na medida que nada mais somos que espíritos encarnados. E assim, pelo pensamento, sintonizamos com o pensamento dos espíritos que nos rodeiam ou que se encontram distantes. Então, o pensamento sempre será o pensamento, sempre será o veículo de comunicação nossa com os espíritos e os espíritos conosco.
é o pensamento. Compreende sem consequência as influenciações recebidas, que para atuarem ficarão sempre na dependência de nossa evolução moral, seletiva para os espíritos moralmente afins, e de nosso livre-arbítrio, que pode aceitar ou rejeitar. Então, as influenciações que nós recebemos serão seletivas ao nosso modelo de pensamento. E, de uma certa forma, isso ocorre na Terra. Os médicos se grupam entre os médicos. Ou a equipe da saúde, o staff, se grupa junto no staff para ter um objetivo que é a saúde, ou a cura da doença. Os esportistas se grupam numa atividade esportiva. E assim as funções que o homem desempenha na Terra formam os grupos de trabalho, ou segmentos sociais produtivos. Os espíritos se grupam pelas suas afinidades, mas afinidades são afinidades morais. Então, e aqui na Terra, também, os nossos pensamentos vão de encontro a essa relação com os espíritos. Então, é essa afinidade que dá esse caráter seletivo de nós buscarmos ou sermos buscados por espíritos afins com o nosso pensamento, com o nosso padrão mental. Mas, se nós temos livre-arbítrio, e se temos uma moral cada vez mais fortalecida, nós utilizamos a razão e a lógica para sairmos desse tipo de influenciação. E utilizamos também a prece. Além dos nossos próprios pensamentos, aos que nos são sugeridos, claro, né? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorai que muitos pensamentos vos chegam simultaneamente sobre o mesmo assunto, e não raramente entre si divergem, conflituam, são opostos. Pois bem, no seu todo está sempre uma mescla dos vossos com os nossos. É isso que gera insegurança e que tendes em vós duas ideias, se combaterem. Ou seja, às vezes a gente está sem concentração e começa a gente pensar em muita coisa ao mesmo tempo. Ou muitos pensamentos nos chegam. Uma parte são os nossos, outros são dos outros. E nós ali ficamos naquela mescla de pensamentos e não tomamos uma decisão. Então, nós temos que afastar, botar uma peneira, afastar o que não é nosso e integrar o que é nosso, para poder ter um juízo crítico do que devo fazer. E, às vezes, a paixão, o sentimentalismo, piegas, o fanatismo religioso, as ideias de que tudo se resolve, lá em cima que eles vão resolver tudo. Isso é uma coisa piegas. Nós estamos aqui embaixo para resolver. Eles podem nos ajudar, mas quem decide somos nós, pelo nosso livre-arbítrio. Senão, nós não teríamos livre-arbítrio, seríamos uns bonecos dos espíritos, uns autômatos dirigidos à distância por ele. Nós é que temos o poder de decisão. Não adianta dizer que o alto falou isso. O alto pode falar, mas o alto tem que falar com lógica e razão. Se falar coisa, a gente joga para fora o que o alto diz. Não é assim. Só que é o alto, não é o alto. Tem que ter substância. Bem, eis aí um dos momentos de conflito, quando nós fraquejamos. E disso prevalecem os maus espíritos. Falta-nos nessa hora capacidade de decisão, força moral, valores morais, fé e confiança na justiça de Deus. Há indecorrência para todo tipo de ideia, espírito nos influenciando. A mescla está formada. Então, eis aí um
quadro que mostra isso. Lá em cima temos as nossas ideias. Aqui, ó. Aqui a ideia dos espíritos. Tem um ponto de sincronização, não é sincronização, é sintonização. Isso aqui está errado também. Tem que rever essa aula toda. Sintonização. Quando esse ponto se cruza, isso vai depender a sintonização do valor moral do indivíduo. Então, o que acontece? Acontece essa confusão aqui, que é a mescla das ideias, deles conosco. E nós ficamos, às vezes, sem agir. E nossa ação vai depender do nosso livre-arbítrio. Mas, nesse momento, nós não temos uma ideia clara do que fazer, em função da nossa queda moral. Então, quando nós melhoramos aqui, mudamos o ponto de interseção aqui, então mudamos também os espíritos que atuam sobre nós, que são afins com a nossa moral, e essas ideias nos chegam mais claras e mais nítidas, porque esse tipo de espíritos de moral mais elevada estão para nos ajudar. De toda forma, essa confusão que nós temos que combater com a nossa força moral, a nossa vontade e a nossa fé e confiança na justiça de Deus. Sem esses parâmetros, fica difícil também quebrar isso. E com o nosso livre-arbítrio. E com a nossa moral. Então, é a moral elevada, o livre-arbítrio que possibilita uma decisão clara, uma ação também correta, e essa força moral, a vontade e a confiança na justiça de Deus. É essa que é a mágica. Nós não chamamos nenhum espírito até agora. Nós estamos resolvendo por nós próprios. Poxa, mas é assim? Eu falei, é assim, sim. É assim. Vamos andando. Allan Kardec, na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, do ano de 1859, nos fala sempre com muita propriedade sobre a questão. Vamos ver o que o professor diz. O provérbio, quem se parece, se reúne, ele traduziu, é tu que s'assemble, s'assemble. Tu que rassemble, se assemble. S'assemble é parecer, e rassemble é se juntar. Tu que s'assemble, se rassemble. Todo que se parece é une. Em português não é isso, né? Semelhante convive com semelhante, né? Alguma coisa assim. E mais assim, né? No dia a dia diz que uma gambá conhece a outra pelo cheiro. Confere, Diogo. Hein, Demétrio? Uma gambá conhece a outra pelo cheiro, não é? Ele traduziu literalmente, mas não era justamente isso, porque tinha que traduzir para o português, né? Mas tu que se assembla, se ressemble, tem sua aplicação entre os espíritos como entre nós. E mais ainda entre eles. Olha aí o que o professor diz. Se possível, porque não estão como nós sob as influências das considerações sociais. Lá não tem isso. Se é rico, se é pobre, sei lá. Contudo, se entre nós essas considerações algumas vezes confundem homem de costumes e gostos muito diversos, tal confusão, de certo modo, é apenas material e transitória aqui na Terra. A similitude ou a divergência dos pensamentos será sempre a causa das atrações e das repulsões. Está claro ou não? Está clara a afinidade dos pensamentos? Né? Tem que me acompanhar no pensamento. As tragédias que acontecem não são gratuitas? São? Não. Não podem ser gratuitas. Não pode. Né? Tragédias coletivas não podem ser gratuitas. Não é? Há ali uma semelhança de espíritos
que tem que resgatar aquilo daquela maneira. Né? Não pode ser gratuito. Né? Então, sempre será, quer dizer, pelo pensamento, mas eu digo a moral do indivíduo, que é o pensamento que ele eleva. Nossa alma, que afinal de contas não é mais que um espírito encarnado, não deixa, por isso, de ser um espírito. Se revestiu momentaneamente de envoltório material, suas relações com o mundo incorpóreo menos fáceis do que quando, no estado de liberdade, nem por isso são interrompidas de modo absoluto. A nossa alma. Quer dizer, nós vimos isso. O pensamento, vimos isso, é o laço que nos une aos espíritos, mesmo encarnados nós. Pelo pensamento, atraímos os que simpatizam com as nossas ideias e inclinações. Nós vimos isso. Representamos, pois, a massa de espíritos que nos envolve como a multidão que encontramos no mundo. Olha só, nós, pelo nosso pensamento, representamos os espíritos que se encontram envolvendo o planeta Terra. Já pensaram nisso? Pois é. Pois é. Então, há uma ligação nossa com esses espíritos, dele conosco, que se dá pelo pensamento. Então, a coisa vai complicando para uns e vai facilitando para outros, que querem ideias simplistas, imediatas e reducionistas, no sentido de invalidar esses conhecimentos científicos do espiritismo. Estou rindo. Faz assim que vai resolver, não resolve, não. Isso é reducionismo, né? É uma graça. Para onde preferíamos ir? Encontraremos homem atraído pelos mesmos gostos e pelos mesmos desejos. Claro, as reuniões que têm objetivo sério vão homens sérios. As que são frívolas vão os frívolos. Aí está mais claro também. Reunião espírita tem que ter coisas sérias. Senão, não vai andar. O que você está dizendo, Valtinho? Por toda parte encontram-se espíritos atraídos pelo pensamento dominante. Quer dizer, aqui, ó, os desencarnados. Se lançarmos um olhar sobre o estado moral da humanidade em geral, para a condição moral, Carlinhos, hoje, da humanidade, compreenderemos sem dificuldade que nessa multidão oculta, os espíritos elevados não devem constituir a maioria. Claro, na humanidade, não. Então, a massa de espírito está sobre nós, ignorante, trevoso. A massa de espírito está sobre Brasília, é pesada. É pesada. Não é esclarecida. Porque os pensamentos deles também puxam esses espíritos. Então fica aquela coisa densa ali, pesada. E outros lugares são assim. É uma consequência do estado de inferioridade do nosso globo. Aí que é o grande problema da Terra. Que é nós vivermos aqui e nos sintonizarmos lá com os espíritos trevosos, fazendo esse intercâmbio constante. Os espíritos que nos cercam não são passivos, formam uma população essencialmente inquieta, que pensa, age sem cessar, que nos influencia, malgrado nosso, que nos excita e nos dissuade, que nos impulsiona para o bem ou para o mal, que não nos tira o livre-arbítrio, mas do que os bons ou maus conselhos recebemos de nossos semelhantes. Entretanto, quando os espíritos imperfeitos solicitam alguém a fazer uma coisa má, sabem muito bem a quem se dirige e não vão perder o tempo onde veem que serão mal recebidos. Eles nos excitam conforme as nossas inclinações, ou conforme os germes que em nós vêm e segundo as nossas disposições para o escutar. Eis porque o homem firme nos princípios do bem
não lhes dá oportunidade. Aí ficou claro. Outra vez fica claro a necessidade de nós trabalharmos a nossa natureza espiritual. E cada vez mais não lançarmos a responsabilidade nossa lá para o alto. Mais uma vez. Vamos em frente? Hein? Aonde? A Brasília? Eu não meto nisso. Estou fora. Meu lugar é aqui dando aula. Isso eu não vou me meter nada disso. Olha aqui. Vamos continuar aqui, pessoal. Está brincando? Eu não. Atrações e repulsões. Isso é outra coisa. Ah, Luizão, estamos querendo botar no fogo aqui, ó. Senta aqui. Atrações e repulsões. Afinidade de pensamentos. É igual afinidade. Está claro? Está claro? Afinidade de pensamento. Espírito que envolvem com seus pensamentos a terra. Os espíritos que estão em torno da terra, ou dentro da terra, no sentido da mentalização. Estão aqui. Aqui na sala está cheio deles. Estão estudando. Aqui não entra coisa ruim, porque aqui tem um mecanismo de defesa. Aqui não vai dar problema. Eu garanto a vocês. Mas os espíritos encarnados, nós, formam o que chama de psicosfera, que é a ambiência espiritual da Terra. Então, a ambiência espiritual da Terra é a interação das forças de pensamento de nós encarnados com os espíritos que estão circundando, estão dentro da Terra. No Oriente Médio, há aqueles conflitos constantes, aquele ininterrupto. Aquilo ali, secularmente, nunca deixou de existir. Praticamente não houve mais de 30 anos sem paz lá. Sempre guerras, desde a época de Jesus. Desde a época de Jesus, aquilo rola. Quantos povos invadiram e destruíram Jerusalém? Antes mesmo de Jesus. Não foram os persas? Enfim, não foram os babilônios? Foram diversos povos invadiram. Então, aquela região é uma região que, de trevas, de lutas. E aonde estão essas lutas? Estão só ali embaixo? Não, estão lá em cima também. Que espíritos se vingam, mentalizando a vingança e influenciando aquela gente toda a lutar, a se matar, a se morrer, se defender, soltar amanhã uma bomba atômica, seja lá o que eles vão fazer. Tudo lá é possível. Que chega um momento que nós não controlamos mais. Então, isso que é a psicosfera da Terra, que é a ambiência espiritual. Nós temos condições de fazer do nosso trabalho um ambiente melhor, pelo nosso poder de mentalização, e da nossa casa também. Mas temos que também ter o cuidado de selecionar boas companhias e também termos bons pensamentos, o que é difícil, porque no jeito que a coisa vai, toda hora só vem notícias difíceis. Muito bem. O Emmanuel acredita, diz ele lá, que esses espíritos aqui, que estão envolvidos com a Terra, seriam em torno de 25 bilhões deles, que estão esperando lá, segundo ele diz, reencarnar aqui. Emmanuel, dá lá um chute dele, né? Isso é dele, a cabeça dele pode dizer o que ele quiser, mas deu um chute lá. Mas não deixa de ser alguns bilhões. Se na Terra tem quantos hoje? 7 bilhões? Eu não sei. Né? 7? Se são 7, lá pelo menos são 3 vezes, ou 4 vezes, são uns 28 bilhões mesmo. Pois é um 27, ela está dizendo. 7 vezes 3, 21, tanto faz. Mas o fato é que tem essa gama, essa mescla de espírito, mesclado conosco, atuando nos nossos pensamentos. Por isso que o Brasil também não pode andar.
para frente? Como é que vai andar? Quem é que pensa assim para melhorar as coisas? Quem é que quer melhorar esse país? Quem? Eu, vocês, mas nós não somos políticos, né? Então não temos nenhum poder, né? Quem é que quer de fato conduzir isso de uma maneira mais, né, social? Não tem. Está com frio. Como podemos diferenciar os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Isso aí é uma coisa aqui que o tempo está acabando. Isso é uma coisa que eu vou andar porque Deus não deu condição de nós diferenciarmos isso, sabe? Não deu, né? Porque o próprio Espírito não quer valorizar a pergunta do Kardec e diz que a diferenciação é de pouca importância. O que vale mais é o livre-arbítrio nosso. A decisão do homem no que toca o bom, o bem, o bom, está errado, ou o mau caminho. Bem ou mau caminho também está certo. Bom ou mau caminho. Então, é isso que vai lá em cima, aqui, ó, livre-arbítrio. O alto, vamos esperar o alto decidir. Vai decidir, nós temos livre-arbítrio também. Se for bom, a gente vai aceitar o que o alto diz. Se não for bom, nós não vamos rejeitar o que o alto diz. Tá certo, Aninha? Eu acho que muitos autos são autos mesmo, e nós seguimos esses autos. Agora, outros autos são mais baixos do que nós aqui na Terra. Então, nós não vamos seguir isso. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre de si mesmo suas ideias. Algumas vezes a ideia lhe surge do próprio espírito, mas frequentemente são sugeridas por outros espíritos, que o julgam capaz de compreender e digno de os transmitir. Então, muita coisa vem pela inspiração. Quando não encontram em si mesmo, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem suspeitarem uma evocação dos espíritos, sem suspeitar que eles buscam a inspiração, jogando o seu pensamento lá para cima e espíritos identificados com esse pensamento lhes dão a resposta para uma obra de arte, para uma criação, para uma pesquisa, etc., médica. Então, vamos ver as diferenças que pouca gente sabe entre evocar e invocar. Quem sabe, baixa aqui, Amilcar. Quem sabe a diferença entre evocar e invocar, que levante a mão, que eu vou deixar falar. Luizão, cadê o Luizão? Sabe, Luizão? Não sabe. Nem eu sabia direito. Então, eu fui estudar, né, Glorinha? Não temos que estudar? Então, vamos ver aqui. Evocar, do latim, evocare, lembrar do fato passado. Posso evocar uma coisa que aconteceu, né? Evocou a imagem daquela situação que ele viu na adolescência. Tá bom, até aí vai. Fazer aparecer chamando algum espírito. Isso dentro da doutrina. Exemplo, evocou o espírito da sua falecida mãe. Isso aí, então, evocar também pode ter essa conotação de chamar um espírito. Evocar. Allan Kardec, no livro dos espíritos, dos médios, fala sobre evocação dos espíritos. É um capítulo só sobre isso. Então, é chamar os espíritos. Invocar, do latim, invocare, implorar a proteção ou auxílio de. Quer dizer, aqui está implorando a proteção. Fazer súplicas e chamar em seu socorro. Invocou em seu socorro o nome de sua falecida mãe. Mamãe, me ajude, por favor. Aí era uma invocação. Quando ele lembra da mãe, mãe, estou com saudade da senhora, é uma invocação. De toda forma, o evocar é tão somente chamar alguém, no caso do espiritismo.
Invocar é o chamamento com caráter de súplica, de socorro. Valha-me, Santo Antônio. Pronto. Valha-me, Santo Expedito. Porque o Senhor é aquele santo que resolve as causas impossíveis. Pronto. É? Olha. Agora fiz uma tabelinha. Olha aqui, atitude mental, evocar, o tipo, chamar espíritos, efeito, é um caráter de chamamento e também pode ser um contato inconsciente com os espíritos, confunde-se aí nesse momento com a inspiração. O cara foi inspirado. Invocar, chamar pessoas vivas, os encarnadas, e tem o caráter de súplica ou socorro. Então, quando Allan Kardec falou evocação, ele falava em chamar espíritos. Mas invocação pode ser em relação aos vivos. Eu posso invocar socorro a uma autoridade. Mas eu não posso evocar a autoridade. Porque é só os espíritos que evocam. Está claro aí? Valha-me, Santo Expedito, valha-me, Santo Expedito. Eu acho que dá. Aí é invocar. Bom, essa questão aqui é que, sem saber, o homem inteligente, ele faz a evocação para que seu trabalho. E aí ele tem uma ajuda de um espírito que pode dar a ele, ou dar-lhe, condições de fechar esse trabalho, né? Vamos lá? Aí Allan Kardec diz, isso ali, ele diz apenas o seguinte, ali. Se fosse útil distinguir o que é nosso pensamento do pensamento dos espíritos, Deus teria nos dado essa condição. Então, isso é secundário. Bom, então ele acha que justamente isso. Mas o que era importante era saber entre evocar e invocar. Disse sempre que o bom e primeiro impulso é exato, pode ser bom ou mal, de acordo com a natureza, nossa natureza. É sempre bom para aqueles que ouvem as boas inspirações. Vamos andando? Como distinguir se um pensamento sugerido de um bom, procede de um bom ou mau espírito? Estudar o espírito. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir aqui, não aconselham senão o bem. Comentários. Aqui Allan Kardec nos dá um conselho que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, reconhece que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e quando sua realização pode causar qualquer prejuízo ao trem. Quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nós fizéssemos. Esse é o mau pensamento. O bom pensamento é que espelha a caridade. Então, ele afere o pensamento pelos efeitos que ele produz. Ou seja, bom pensamento, um efeito moral positivo. Mau pensamento, efeito moral negativo. Isso é muito importante, hein? É fim de aula, mas é importante. E ele reproduz aqui a visão pragmática, quer dizer, que é a prática que vai definir os fatos, ao enunciar a parábola sobre o conhecimento da árvore pelo seu fruto. Tem um barulho aí atrás. A árvore que produz maus frutos não é boa. Tá certo? Tem um barulho aqui atrás, ó. Está me perturbando. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Poxa, não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas ideias do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más ideias do mau tesouro
do seu coração, porquanto a boca fala o que está cheio o coração. Então, essa passagem de Lucas, para nós, ela vai nos dar um diagnóstico, isso é importante, vocês me acompanharem, de uma série de situações que nós nos achamos inseguros em decidir ou estamos em dúvida. Por quê? Porque a melhor forma, hein, Demétrio, de nós avaliarmos uma circunstância, uma pessoa que a gente vai negociar, ou está negociando, ou fez um contrato, por exemplo, é saber se aquela relação está produzindo bons efeitos. Se ela não está produzindo bons efeitos, nós temos que nos afastar. Ou seja, nós temos que entender que os efeitos têm esse caráter diagnóstico das coisas, das pessoas, dos homens. Não adianta eu sentar na mesa aqui e falar uma porção de coisa se meus efeitos como homem lá fora fogem desses princípios. Se lá fora eu estou lesando um ou outro, um terceiro, né, fazendo uma série de coisas escusas. Não interessa eu falar bonito. Interessa que seja eu coerente, mesmo falando mal, com os princípios da caridade e os princípios dos evangelhos. Aí sim, as coisas vão se cruzar. Então, quando vocês têm dúvida em relação a um conselho de um espírito, vocês vão colocar esse conselho no espelho da codificação, das leis divinas, para ver se aquele conselho tem substância. Porque não basta ser espírito, ele tem que falar a coisa de uma forma coerente. A lei divina. Não basta. Porque falar bonito, eles falam bem também, eles sabem falar. É o tal dos pseudo-sábios, que está lá na classificação, na escala que o Allan Kardec fez dos espíritos, a escala espírita. É uma aula que a gente falam bonito. São cientistas que desencarnaram, mas têm um caráter vil ainda. Iludem, fanatizam, levam pessoas, às vezes milhares, a segui-lo. Então, se vocês tiverem dúvida em relação a alguma coisa, vocês buscam o efeito do que aquela pessoa está produzindo no trabalho, na família, na sociedade, nas suas relações interpessoais. Aí você liquida a parada. Por isso que Jesus diz, é o pragmatismo. A árvore boa, a árvore que produz maus frutos, não é boa. Pode ser uma árvore copada, com uma galharia imensa. Pode ser, nessa metáfora, pode ser uma coisa linda a árvore, mas ela não produz frutos. Então o sujeito ali só pode ter a sombra dela, não pode ter mais nada dela. Está falando muito aqui, está me perturbando. Segura um pouquinho, fala quando a aula acabar. Então, é isso que eu queria pedir a vocês, entende? Para que vocês me ajudem nessa luta. Os maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Então, se vocês quiserem, mais uma vez, conhecer a natureza das pessoas, é muito tranquilo, Lúcia, Aninha, tranquilo, Carlos, Carlinda, pessoal do fraterno. Veja o comportamento dela, veja quais são os efeitos que ela produz, o que ela está gerando. Veja, em vez de ficar ouvindo o blá 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 dela, você veja o que ela produz, o que ela faz. Por isso que Brasília está assim, fala, 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 mas os efeitos são péssimos. Fala, 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 mas os efeitos estão lá para trás. Todos.
Todos. Ali é difícil salvar um. Nem o pastor, o padre, deputado, pastor, sei lá, tem tudo lá. Não adianta. Nem um bandista que está lá vai salvar. O Atila Nunes, que acho que está lá também, não sei. Então é uma coisa assim. Então não adianta. Então é essa a síntese da aula. A influência dos espíritos sobre nós, a seletividade desses espíritos pela nossa ação moral e a capacidade de exercer o nosso livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, também o diagnóstico desses espíritos pelos efeitos que eles produzem em relação a nós, em relação ao mundo e também das pessoas que conosco convivem, quais são seus efeitos. O executivo de uma empresa pode falar para caramba, mas na empresa isso não funciona, porque no final do ano ele tem que apresentar os resultados dele no balanço. Se o resultado dele for deficitário, ele tem que se explicar lá com o Conselho de Administração. E o Conselho de Administração tem que se explicar com o fundo que está financiando aquela empresa. Não é? E se o fundo dizer não, cai o presidente do conselho e cai o executivo e muda tudo mal, porque os efeitos não foram bons. É? Pois é. Eu não entendi o que você falou. Aqui não cai ninguém? Não, aqui não, eu não falo política, eu estou falando na minha aula. Cada um julga o que quiser. Essa aula não tem nada de política, nem pode ter. Então, de fato, é isso que eu queria passar a vocês, e daí a minha dificuldade hoje de trazer a vocês essa aula. Mas agora eu me sinto aliviado, porque eu dei muita noção a muitas pessoas que estavam se iludindo aqui, estão se iludindo com muitas coisas, e agora vão ver com outra realidade esses fatos. Então, eu queria passar a irradiação. Tem alguma coisa aqui? O que é isso, Pé? Eu não sou artista, não. Eu não sou artista, não. Eu sou um professor, pô. Quero palma, não. Não estou no palco, não. Estou funcionando como eu posso. Pô. Só isso, não. Estou fazendo o que eu posso. Olha aqui. Vamos pedir por esses irmãos que precisam de radiação. São irmãos que estão submetidos ao vício do álcool, ao vício do fumo, aos maus hábitos, aos maus costumes, e outros irmãos que sofrem doenças e estão internados em hospitais ou têm problemas conjugais, profissionais, etc. Que Deus abençoe esses irmãos e irradie sobre eles. Pedir também por esses irmãos aqui, desencarnados, que possam ser assistidos aonde se encontram, no mundo espiritual, pelos espíritos socorristas do Lar de Frei Luís e de outras instituições espíritas. Assim, pedindo a Deus e a Jesus por todos, pedimos aqui e encerramos a nossa aula, elevando o nosso pensamento na prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula no dia 19 de outubro do ano 2015, pela graça de Deus.
Assim seja.